E aí aqui a gente chega no que tem num projeto de SEO, que etapas tem, e o que não pode faltar, né? O que a gente precisa exigir que exista. Então, como eu comecei lá no início, tem sempre essa análise do cenário atual, então, a palavra-chave, como é que estão os backlinks, né? Como é que está a qualidade do meu domínio. Então, é uma auditoria da empresa, né? Para entender que ponto nós estamos, esse site, da onde ele está saindo, essas páginas ali que estão dando backlinks do site, elas são páginas legais. Se for uma página de má qualidade, ela nos prejudica, então também tem que ter ações a ser tomadas. Tem esse estudo de benchmarking também, então o cenário, o segmento do mercado, ou os concorrentes diretos, ou os dois, né? Então é bem importante essa parte do benchmarking para a gente entender que termos que a gente precisa usar, que termos o concorrente está usando, o que está sendo bacana para nós, né? Em que tipo de página a gente já indexa, só tem que melhorar. Então a gente consegue fazer esse levante, né, total nessa parte do benchmarking. E na auditoria técnica, a gente consegue pegar alguns problemas. Então, assim, o que está impedindo do Google acessar o meu site, né? Então a gente vai olhar lá. O Search Console, né? O Google Search Console está instalado no site, beleza. O site tem sitemap, né? Que é a indicação, né? Ali dizer para o Google quais são as páginas que ele tem que indexar. Ah, tem, não tem. Essa questão, assim, tem ali as tags que são importantes também. Então, por exemplo, tem um site que tem dois idiomas, né? Eu preciso sempre colocar uma tagzinha nos idiomas para dizer para o Google, aqui é português, aqui é inglês, aqui é espanhol. Então, às vezes também falta algumas tags mais técnicas, né? Que meio que só avisa para o Google, aqui tu vai ler assim, aqui tu vai ler assado. A gente já pegou auditorias também, por exemplo, estava dando conteúdo duplicado, um horror de erros. E quando a gente foi olhar o que era simplesmente a página do RH, a página de recrutamento, né? Já que os benefícios, algumas descrições são iguais, era isso que estava dando conteúdo duplicado. Então, assim, o site estava sendo punido, né? Estava com problemas ali de SEO, de avançar, simplesmente por causa da descrição das vagas, né? Então, tem coisas que parecem, assim, depois que a gente resolve muito simples, mas antes da gente olhar, fica assim, gente, o que está acontecendo, né? Por que que a gente está com esse problema, sendo que o conteúdo é impecável, tá tudo muito certo, tudo ali, né, nos conformes, e quando a gente vai ver algum problema técnico que está afetando esse site, alguma coisa bem simples de resolver, mas que realmente, do ponto de vista de conteúdo, tá tudo impecável. Então, também é uma parte importante, né, a gente entender que não é só o material, não é só o conteúdo, mas tem toda uma parte de estrutura do site, né? Aí tem também tempo de carregamento, tem umas questões de usabilidade também que são muito importantes a gente olhar. E a gente não pode, digamos assim, jogar em cima do conteúdo e dizer, ó, galera, façam aí bombar, porque não depende só de conteúdo, né? Sim, com certeza. Bom, e aí a gente tem essa parte, então, do SEO on-page, que é essa parte mais de conteúdo, é onde a gente vai organizar a distribuição da palavra-chave, é onde a gente vai olhar as metadescrições, onde a gente vai olhar tudo com relação à parte mais editável, digamos assim, do ponto de vista de conteúdo. E tem o SEO off-page, que é quando impacta, assim, em outros sites nos indicarem, o impacto para o mercado, né? Então, aqui também, se eu tenho backlinks que não são bacanas, se eu não tenho ali uma estrutura para promover parcerias, eu não tenho um poder de barganha para conseguir trocar links com alguns outros sites, começa a ficar difícil também eu conseguir essas indicações por links, né, para conseguir melhorar o meu ranqueamento ali, eu conseguir melhorar a minha qualidade do meu domínio. Então, quanto mais sites me indicando e sites bons, eu tenho ali uma, digamos assim, uma relevância, né, importante, dizendo, ó, realmente essa galera aí, né, esse site, ele é super relevante, tem vários sites indicando ele, tem conteúdo muito bom, então
beleza, vai, começa a subir ali a minha pontuação lá pro ranking no Google. E aí essa parte é bem bacana, porque também é uma coisa que às vezes fica pro time de conteúdo, às vezes fica pro time de RP, né? Então depende muito da estrutura de cada empresa, porque como aqui a gente está falando de parceria, enfim, eu vou dizer que às vezes fica até com mídia, viu? Essas barganhas, assim, então é bem maleável, digamos assim, né? Bem diferente. Cada empresa tem um jeito de tratar essa parte. Tem empresas que nem trabalham, né? Nem fazem essas parcerias, nem fazem essa investigação. Mas é uma parte também bem importante, né? A longo prazo é legal a gente ver essa questão do que nos referencia ou não. Então, aqui é uma coisa que normalmente acaba sendo esquecida dentro dos projetos, mas é legal a gente tentar resgatar. Tipo, beleza, a gente está fazendo todo esse levantamento aqui, mas qual que vai ser a nossa estratégia para conseguir backlink? Sabe, assim, sempre ter instigar esse processo também. Bom, e aqui eu fiz uma tabela só para a gente resumir, né, a nossa conversa. Esse aqui é um exemplo de passos do nosso projeto. Então, quando a gente vai avaliar o cenário atual, né? A gente olha os termos, a gente olha a posição média, a gente olha a qualidade dos sites que estão nos linkando, né? A gente entende, faz aquele levantamento todo da empresa, né? Quando a gente faz a concorrência também, a gente vê daqui a pouco oportunidades, né? Nos nossos concorrentes. Que portais indicam o site deles, o conteúdo deles? Será que eu não consigo ter um conteúdo melhor? Para chegar naquela empresa e dizer, galera, fiz aqui uma pesquisa, fiz aqui um material explicando tal assunto, deixo à disposição se vocês quiserem, né, indicar o material, quiserem divulgar o material. Então a gente já consegue ter, né, essa linkagem para nós, né, consegue surrupiar aquela linkagem ali pra gente. E a gente brinca também que o SEO, ele é uma corrida, né, então a gente está o tempo todo correndo. Em algum momento o concorrente nos passa, depois a gente passa o concorrente, e a gente está sempre em busca daquelas primeiras posições do pódio, né? As 3 primeiras posições ali. Tá sempre em busca, e é uma corrida assim, meio desleal às vezes, né? Mas é uma disputa, né? Sempre que a gente está ali na frente, alguém está perdendo. E com certeza vai correr para chegar onde estava antes. E na parte do SEO técnico, tem essa auditoria que eu comentei, com esses problemas que são de tags, de instalação, essa questão de tempo de carregamento. Se tem também, por exemplo, algum item do layout que está fugindo, né, ali da página, ou que no celular não está se adaptando bem. Então, tudo isso é levantado nessa parte dessa auditoria. E aí tem um relatório de erros, né, para fazer essa correção. Então, esse aqui eu vejo que é um dos mais demorados, né, para acontecer, porque precisa entrar numa fila. Dependendo da equipe de TI, eles têm outras prioridades também, então começa a ficar um pouco mais complicado ali a ordem. Então, normalmente a gente começa a elencar coisas que impactam mais, né? Então, a gente elenca ali o que é mais urgente e depois vai resolvendo os itens que são pormenores. No homepage, a gente também tem um processo demorado, né? Porque normalmente, tem que botar o atributo alt em todas as imagens. Então, assim, ou tem que arrumar meta-descrições de várias páginas. Então, também é uma parte mais demorada, mais complexa. Então, a gente sempre vê, assim, o SEO como uma coisa muito burocrática, né? Uma coisa muito difícil, assim, mas, na verdade, não é. É realmente uma gestão de um projeto. E, claro, a única questão é que esse projeto nunca acaba, né? Tem uma coisa para fazer, para melhorar, e então é um pouco desaponta um pouco quem está acostumado, né, a ter começo, meio e fim, porque a gente tem que estar sempre correndo atrás do aperfeiçoamento, tem que estar sempre avaliando se tem algum erro que está grave, que precisa ser ajustado. Então, é bem uma gestão assim de um projeto grande. E a gente, claro, o que nos satisfaz, né, o que é nossa recompensa é a gente aumentar o tráfego de qualidade, a gente vê que o pessoal que está vindo do orgânico está se engajando no site. Então,
tem essas recompensas, digamos assim, né? Conforme o projeto vai andando. E como eu comentei do SEO page, então tem muito essa questão do link building, principalmente, mas também é preciso rejeitar links que são de má qualidade. Então, é um super parceiro aquele site, o conteúdo deles é bom, mas eles estão cheios de erros técnicos, né? Então, o que o Google está fazendo? Está classificando eles como tóxicos. Então, assim, a gente não quer andar com más companhias ali pro Google. Porque, né? O Google faz valer aquele ditado, né? Diga com quem anda que eu te direi quem é. Então, a gente precisa dizer, não, esse cara não é meu amigo. Precisa rejeitar esses links que têm essa má qualidade, porque senão a gente acaba sendo impactado também, né? Então, o Google faz muita associação de sites de boa qualidade, né? Então, te dão um up, né, na popularidade. E sites que são ruins, eles vão te baixar. Se a gente não faz essa rejeição, a gente começa a correr ali riscos, né, de prejudicar o nosso processo. Bom, e no final aqui a gente deixa alguns links úteis. Então, essa ferramenta Google Search Console é gratuita, tá? Ela é a ferramenta que o Google nos diz como é que ele faz a leitura do nosso site. Então, se a gente precisa pedir para algum conteúdo indexar novamente, né? Fui lá corrigir algumas coisas, eu quero que o Google leia de novo, eu vou pedir aqui nessa ferramenta. Onde eu vou desabilitar, né, esses links que são ruins, enfim, é nessa ferramenta também. Então, tem várias partes do processo de SEO que estão dentro do Search Console. Ele precisa fazer uma instalação ali, né, ou pelo domínio, ou dentro do código do site para verificar o site. Depois disso, a gente já consegue usar ele tranquilamente. Então, quem não usou ainda, quem não conhece o Search Console, vale dar uma olhadinha. Se o site de vocês já tem o Search Console, vale vocês pedirem um acesso, né, mesmo que seja assim, só para visualizar as coisas. E o planejador de palavras-chave, ele é muito usado pela equipe de mídia, né? Pela equipe, enfim, que está trabalhando ali com tráfego. Mas ele pode dar alguns insights bacanas de conteúdo também. Principalmente vocês vão ter a informação ali de volume, de palavra-chave, enfim, em alguns lugares. Então é uma coisa também que é legal vocês terem acesso para usar ali no dia a dia, né? E aí tem, claro, o Google Trends, onde a gente vai ver, né, o volume de pesquisas entre um termo e outro, se aumentou, se reduziu. E tem uma coisa bem bacana, que é esse Answer the Public. O pessoal de conteúdo normalmente já conhece, mas eu trouxe aqui só para, né, caso alguém não tenha ouvido falar ainda, é uma ferramenta incrível. Porque o que acontece? Eles usam o Google Suggest como base de dados. Então, eu vou lá, coloco um termo de um assunto que eu quero falar e ele vai me dar coisas que as pessoas procuram, né? Vai me dar, assim, termos relacionados. Então, é bem bacana. Se vocês estão sem equipe de SEO hoje, vocês precisam de insights com relação ao que vocês vão escrever, que tipo de coisas estão relacionadas a isso. É uma ferramenta bem bacana. E aqui a gente tem também as certificações do SEMrush, né? O SEMrush Academy. É gratuito, tá? Tem cursos pagos também, mas tem várias certificações gratuitas, inclusive de SEO, de inbound, de conteúdo, bem bacana. E não precisa ter conta paga para acessar. Então, vocês podem acessar, criar a conta de vocês só para acessar o Academy, fazer lá as certificações e ser feliz. Os conteúdos são em inglês, mas eles têm legenda. Então, é bem, bem tranquilo para fazer a certificação. E aqui tá as ferramentas, né, que a gente comentou antes. O nosso queridinho senhor sempre. Então, é o que a gente acaba indicando. E é isso, pessoal. Assim, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Esse aqui, ele é só bem compilado mesmo. É um resumo do que a gente acaba passando nas mentorias ou quando a gente faz um projeto. E a gente sabe que é difícil encontrar o conteúdo assim mais detalhado também, no sentido de, bom, eu tenho todas essas etapas, né? Normalmente, quando a gente olha o SEO para conteúdo, a gente olha só uma parte, só aquele SEO on-page, mas a gente acha importante vocês conhecerem o todo, né, de tudo que é feito, para poder também entender que partes podem impactar vocês no dia a dia, o que não impacta, né, e o
que é importante vocês saberem que precisa ir para outra área, porque normalmente, quando as empresas até abrem vagas assim, de conteúdo, enfim, eles pedem escrita para SEO, pedem vários detalhes, mas quando a gente vai olhar o site, tem alguns problemas mais técnicos, então a gente sabe que não vai resolver o conteúdo sozinho, precisa ter, né, uma dupla ali, ou precisa ter alguém que vá levar algumas demandas para a equipe mais técnica, né, para a gente poder estar ali nas primeiras buscas, poder o trabalho poder fluir, né, de uma forma melhor, enfim.